criminalização à homofobia e transfobia. Suprema Corte deve julgar ações nesta quarta. Os autores pedem que casos envolvendo orientação sexual e identidade de gênero sejam incluídos na lei que trata dos crimes relacionados a preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. STJ mantém julgamento de Adriana Vilela, filha de ex-ministro do TSE, no Tribunal do Júri de Brasília. Adriana Vilela é acusada de ser mandante do assassinato dos próprios pais e da funcionária da casa deles. Justiça investiga empresário e militar da Marinha por dispensa ilegal de licitação no Rio Grande do Sul. A licitação dispensada pelo militar era para realizar uma reforma supostamente emergencial em um edifício da Marinha. Nova lei pela preservação ambiental. O governo do Distrito Federal sanciona a lei que proíbe o uso de canudos e copos plásticos em bares e restaurantes. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje se o Poder Legislativo deve ou não criminalizar a homofobia. O tema está em discussão em 2 processos. Quem traz para a gente mais detalhes a respeito deste assunto é a repórter Evne Araújo, que já está com as informações ao vivo para nós aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, como você mesmo disse, 2 ações com este tema devem ser analisadas pelos ministros do Supremo ainda hoje. A primeira, que pede a criminalização da homofobia e da transfobia por omissão do Congresso Nacional, e a outra, que quer que se estabeleça uma pena alternativa até que uma lei com isto entre em vigor. Bom, ontem, na terça-feira, o ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, se reuniu com parlamentares contra e a favor. A bancada evangélica é contra o julgamento pelo Supremo porque não haveria omissão do Congresso. Já outros parlamentares da bancada LGBT defendem uma posição da Corte sobre o assunto, por causa do grande número de casos envolvendo a homofobia. Só no ano passado, 400 pessoas foram assassinadas no Brasil por questões envolvendo a sexualidade. Isso sem contar os casos de agressão verbal e também física. Quem conta toda essa história pra gente é a Carla Lucena. Em 2017, um assassinato chocou o país e repercutiu internacionalmente. A travesti Dandara dos Santos, de 42 anos, foi espancada e depois morta a tiros em uma rua de Fortaleza, Ceará. As imagens do linchamento viralizou nas redes sociais. 12 pessoas foram acusadas de envolvimento no crime. Casos contra gays, lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros têm colocado o Brasil em estatísticas alarmantes, à frente, por exemplo, do Oriente Médio e do Norte da África, onde existe pena de morte para práticas homoafetivas. Segundo o Grupo Gay da Bahia, no Brasil, em 2017, data do último levantamento, 445 pessoas foram assassinadas por motivações relacionadas à sexualidade. Do total, 194 eram gays, 191 trans, 43 lésbicas, 5 bissexuais e 12 heterossexuais que tentaram ajudar alguma vítima. Mas não são só os assassinatos que chamam a atenção. Alexandre, em 2017, foi expulso de um clube em Brasília. Ele conta que foi vítima de homofobia depois de abraçar um amigo. Perguntou o que a gente estava fazendo naquele momento, por que estava lá, se, a gente não podia, assim, namorar lá. E a minha atitude foi gravar aquilo porque eu fiquei chocado. A homofobia no Brasil não é crime. Geralmente, quem passa por essa situação e decide denunciar, procura uma delegacia. Aqui em Brasília, a Polícia Civil criou em 2016 a DECRIM, que recebe esse tipo de denúncia. No ano passado, 56 casos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero foram registrados pelos agentes. Aqui na delegacia é feito um termo circunstanciado de ocorrência. E esse termo circunstanciado, a pessoa não é presa em flagrante se ela assinar um compromisso de comparecer em juízo. Então, hoje, nós não temos a prisão em flagrante no caso de uma ofensa em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero. Nesta quarta-feira, o tema chega ao STF. Está previsto o julgamento de 2 processos sobre a criminalização da homofobia.
Os autores pedem que casos envolvendo orientação sexual e identidade de gênero sejam incluídos na lei que trata dos crimes relacionados a preconceito por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E além do julgamento sobre a criminalização da homofobia, vamos conferir agora o que mais consta na pauta de julgamentos desta quarta-feira. Direitos Fundamentais abre a pauta desta quarta-feira no plenário com 2 ações no julgamento conjunto que trata da criminalização da homofobia. Em seguida, todas as outras matérias do dia estão sob o tema matéria penal, começando com a ação cautelar, em que o Ministério Público requer a apreensão dos documentos e equipamentos apreendidos e mantidos à disposição do Supremo no âmbito da reclamação 25.537. Esta mesma reclamação está na pauta, no caso que levou à prisão de policiais legislativos do Senado Federal na Operação Metis, envolvendo escutas da Polícia Federal em gabinetes e residências de senadores. Na sequência, agravo regimental em reclamação que tramita em segredo de justiça. Agravo regimental em ação penal discute o prazo de 10 dias do Código de Processo Penal para apresentação de resposta escrita em processos desse tipo. Recurso extraordinário debate se penas transitadas em julgado, extintas há mais de 5 anos, seriam considerados como maus antecedentes. Fecha a pauta, proposta de súmula vinculante com o seguinte texto: surgindo indícios do envolvimento de autoridade que detenha prerrogativa de foro, a investigação ou ação penal em curso deverá ser imediatamente remetida ao tribunal competente para as providências cabíveis. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E você acompanha a sessão plenária ao vivo a partir das 2 horas da tarde no Direto do Plenário. E olha só, Rafaela, em parecer enviado ao STF, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contra o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT. Para a PGR, a condenação de Delúbio seguiu os termos da Constituição Federal e deve ser mantida. Delúbio Soares foi condenado por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato e cumpre pena no Paraná. Segundo o acórdão, na condição de tesoureiro do PT, o réu intermediou e financiou a solicitação e o pagamento de empréstimo ilícito no valor de 12 bilhões de reais aos donos do Banco Chaim em favor de José Carlos Bunlai. O valor teria sido quitado por meio da celebração de contrato fraudulento entre o banco e a Petrobras, gerando prejuízo à estatal. E um empresário e um militar da Marinha são alvos de investigação judicial por motivo de dispensa ilegal de licitação na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. A licitação dispensada pelo militar era para realizar uma reforma supostamente emergencial em um edifício da Marinha. O caso ocorreu em 2011 e resultou na despesa de quase R$230 mil. Na época, o referido militar era diretor do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande e, consequentemente, ordenador de despesa da organização, ou seja, era o responsável por autorizar as despesas. A denúncia feita pelo Ministério Público Militar destaca que o edital de pregão chegou a ser aberto, mas foi posteriormente revogado pelo militar denunciado, que alegou que empresas concorrentes não compareceram ao pregão. O questionamento do Ministério Público Militar é que logo após a abertura do pregão, 6 empresas do ramo haviam demonstrado interesse. A partir daí foi aberta uma apuração para análise das contas públicas que identificou como ilegal a contratação emergencial por dispensa de licitação sem haver um laudo técnico que comprovasse a urgência dos trabalhos. Tal conduta acabou beneficiando a empresa contratada para a prestação dos serviços. Agora, a Auditoria de Bagé investigará os denunciados com base na Lei 8666, que institui normas para licitações e contratos da administração pública. O suposto ilícito praticado pelos 2 denunciados está previsto no artigo 89 da referida lei, que define como crime dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. E no próximo bloco, a discussão sobre a liberação ou não de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. O juizado é totalmente contrário à liberação
do consumo de álcool de bebida alcoólica dos estádios. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça nega recurso e mantém julgamento de Adriana Vilela, filha de ex-ministro do TSE, no Tribunal do Júri de Brasília. Adriana Vilela é acusada de ser mandante do assassinato dos próprios pais e da funcionária da casa deles. O caso aconteceu em agosto de 2009 e ficou conhecido como o crime da 113 Sul, referência à quadra de Brasília onde o casal morava. O pai da acusada, o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a mãe dela, a advogada Maria Vilela, e a funcionária da casa, Francisca Nascimento Silva, foram esfaqueados. 3 pessoas que cometeram os crimes foram condenados. Adriana foi acusada por triplo homicídio qualificado, mas ainda não houve julgamento. A determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal era de que ela fosse julgada pelo Tribunal de Júri. A defesa recorreu ao STJ pedindo a anulação da pronúncia e do processo, questionando as provas. Disse que há divergência nos depoimentos e entre laudos oficiais. Por maioria de votos, a sexta turma considerou que não houve excesso de linguagem na decisão que reconheceu a materialidade do crime e os indícios de autoria, e que assim estão presentes os requisitos da pronúncia. Sobre as provas, os ministros decidiram que caberá ao júri analisá-las. E na sessão dessa terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação dos prefeitos de Meridiano, em São Paulo, e Eloy Mendes, em Minas Gerais. Pois é, Cadu, os ministros também determinaram a realização de novas eleições nas 2 cidades. O plenário negou recurso de Orivaldo Risato e Márcia Adriano de Lima, prefeito e vice-prefeita de Meridiano, em São Paulo. A chapa foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral Paulista por compra de votos durante a campanha de 2016. O entendimento do relator, ministro Admar Gonzaga, foi seguido pela Corte Eleitoral. Para o relator, as provas testemunhais colhidas pelo TRE de São Paulo são suficientes para comprovar a irregularidade. Importante salientar que a diferença nas urnas entre os candidatos representados e o segundo colocado foi de apenas 8 votos. Motivo pelo qual a conduta perpetrada pelos requeridos possui gravidade bastante para comprometer a lisura do pleito de 2016 no município de Meridiano. Os ministros também mantiveram a cassação de William Cadorini e Marcos Miranda Sodré Mendes, prefeito e vice da cidade mineira de Eloy Mendes. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais considerou que houve campanha eleitoral em favor dos dois durante uma festa tradicional da cidade. A condenação foi mantida no Tribunal Superior Eleitoral. A dimensão do evento, com todas as suas características, o dispêndio de vultuosos recursos, os grandes shows artísticos e a gratuidade de acesso corroboram para o quadro fático, com as demais circunstâncias para fins de conclusão quanto ao ilícito do artigo 22. Com as decisões do plenário do TSE, as cidades de Meridiano, em São Paulo, e Eloy Mendes, em Minas Gerais, devem ter eleições suplementares. As novas votações vão ser marcadas pelos tribunais regionais eleitorais. Rafaela, parodiando um pouquinho o que acontece nos jornais da Rede Aberta, agora vamos falar sobre futebol. As primeiras ocorrências nos estádios de Porto Alegre em 2019 foram atendidas pelo juizado do torcedor. No jogo do Grêmio Juventude pelo Campeonato Gaúcho foram registradas 3 ocorrências por posse de entorpecentes. Pois é, mas a preocupação com a atitude dos torcedores, viu, Cadu, vai além. Envolve a liberação ou não de bebidas alcoólicas nos estádios. As ocorrências que foram registradas pelo juizado do torcedor chamam a atenção para o debate que acontece nesse momento, que é a liberação ou não do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol do estado. Recentemente, o governador Eduardo Leite vetou o projeto de lei que previa a retomada da venda das bebidas. Ele avaliou que a medida traria riscos à segurança. Entre as argumentações de quem é a favor da liberação do álcool está a de que, mesmo não havendo bebidas dentro do estádio, as pessoas bebem muito antes de entrar e que, sendo assim, não faria sentido o veto. O juizado é totalmente contrário à liberação do consumo de álcool, de bebida alcoólica dos estádios. A pessoa, se bebeu demais lá fora, vai entrar no estádio, em meia hora ela vai estar curada, entre aspas.
O que não pode era beber bastante cerveja lá fora, entrar para o estádio e continuar consumindo álcool. Porque aí o seu grau de alcoolismo aumenta muito. Para o juiz, um maior rigor na legislação, aliado a campanhas de conscientização, poderiam tornar mais segura a liberação do álcool nos jogos. Fazendo uma campanha de conscientização prévia, né, e aumentando a punição, explicando à população, ao torcedor, que vai ser liberada a bebida daqui a 3, 4, 5 meses. Mas se alguém for pego numa confusão em razão do álcool, a punição vai ser severa. E a gente continua neste assunto agora conversando com o advogado criminalista Emerson Leônidas. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela participação do senhor conosco aqui no Jornal. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Cadu e Rafaela. É um prazer estar aqui com vocês e poder, né, participar e passar aqui para o nosso telespectador a minha opinião e contribuir com o debate sobre esse tema que é bastante relevante e também polêmico, né? Pois é, muito polêmico. Pela experiência do senhor, como é que o senhor enxerga essa relação? Bebida alcoólica, estádio de futebol, é uma combinação que não dá muito certo ou depende da atuação do Estado para coibir a violência provocada pela bebida? Olha, eu não vejo nenhum impedimento, nenhuma relação de aumento de causa da violência nos estádios por conta da bebida alcoólica. Eu sou a favor da liberação da bebida alcoólica, até porque eu presenciei nos Jogos da Copa do Mundo, né, em todos os lugares do mundo, e aqui no Brasil principalmente, tem bebida alcoólica, foi permitido bebida alcoólica e nós não vimos nenhum tipo de violência que se relacionasse ao uso da bebida alcoólica, né? Então, o que deve ser feito, e eu acho que isso é o que está faltando, é um controle maior, né, um planejamento mais eficaz na segurança do estádio, o que envolve, né, vários setores, desde o trânsito, a fiscalização antes do torcedor chegar ao estádio. E se libera sim, mas evidentemente com as cautelas de não pode ser bebida alcoólica com lata, que a bebida seja colocada no copo, como era na Copa do Mundo, colocada no copo e fornecido. O torcedor mais exaltado, ou aquele torcedor que esteja realmente cometendo algum ato abusivo em razão de excesso, porque ele já pode chegar no estádio já com excesso de bebida, né? Como foi, inclusive, dito agora há pouco por um juiz de direito, está corretíssimo. Esse controle é feito pelos órgãos de segurança pública. Veja, o juizado torcedor, ele hoje está dentro dos estados, mas ele atua depois do fato consumado. O juizado torcedor não é nenhum tipo de prevenção contra, né, o abuso do álcool dentro dos estádios. Quer dizer, o problema é o planejamento anterior. Aliás, o Pernambuco, por exemplo, é liberado o uso de álcool já há um certo tempo e não houve nenhum reflexo entre o uso do álcool e a participação dos torcedores nos estádios. Lá haveria uma organização estratégica melhor antes dos jogos mesmo? Veja, a violência não está relacionada ao uso do álcool. A violência que acontece nos estádios, e ainda hoje acontece em Pernambuco, ela vem em decorrência da falta de planejamento, exatamente, da separação das torcidas, desde a hora em que eles estão indo para o estádio. Então, deveria haver um planejamento melhor de como a torcida, né, as torcidas, principalmente as torcidas organizadas, qual seria a rota que ele vai se utilizar para chegar no estádio, para que não houvesse um encontro entre as duas torcidas, já que infelizmente, estamos vendo cenas de incivilidade. O Estatuto do Torcedor, ele versa sobre a proibição ou não? Fica a cargo dos estados, né? Fica a cargo dos estados. Tem estado que não liberou, tem estado que é liberado, né? Mas não há não vejo nenhum impedimento, nenhum reflexo do uso do álcool, né? Isso depende muito da pessoa, né? Em relação aos estados. Eu acho que deveria ser liberado, sim, né? Agora, é preciso um trabalho maior de conscientização, uma publicidade maior de conscientização, mas, acima de tudo, que haja um planejamento eficaz na segurança. Porque, sem isso, não vai ser só a bebida. A bebida realmente potencializa, em algumas pessoas, né, o grau de agressividade, não tenha dúvida disso. Mas não é a bebida o elemento que vai definir aquilo que está acontecendo nos estádios. Em Pernambuco, a gente teve um caso que foi de muita repercussão, de 2 rapazes que arrancaram o vaso sanitário do estádio e jogaram lá, de cima do que
e assassinou uma pessoa lá embaixo. Foram, inclusive, julgados pelo Tribunal do Júri. Porque Esse acho tipo que de violência é uma violência pontual. A torcida organizada, né, infelizmente, ela é alvo de... É um problema seríssimo em todo o Brasil. Elas são violentas demais, independentemente de bebida alcoólica ou não. Exatamente. Quer São dizer, criminosos. passa por uma questão cultural, né? Então, eu acho que a questão das torcidas organizadas precisa ser revista e passar por um debate mais agudo no sentido de se selecionar quem são as pessoas que estão à frente desses grupos organizados. Porque são torcedores, é claro, mas muitos infiltrados para atos ilícitos e crimes dos mais variados. Eu acredito que essas pessoas que vão para os estádios já pré-determinadas a esse tipo de violência, isso ele vai acontecer independentemente do álcool ou não. Até porque até a droga vai entrar aí nesse circuito aí, né? Maléfico, infelizmente, né? As pessoas que querem futebol no Brasil é uma diversão das mais queridas, né? Todos querem ir para o estádio de futebol, mas hoje nós não vemos mais aquelas pessoas que realmente frequentavam o estádio de futebol. Eu mesmo tenho me retraído muito aí para o estádio de futebol. É a paixão do brasileiro, mas infelizmente daí a união. Você não pode mais entre levar, polícia né, sua e justiça. esposa, seus filhos menores, né? É muito arriscado hoje você ir para um estádio de futebol. Então, hoje, quem vai para o estádio de futebol vai com muita gente ou chega muito cedo e sai muito tarde para não ter que enfrentar o tumulto das torcidas organizadas. É lamentável, daí a união entre polícia, justiça e todos em prol de um futebol feliz, um esporte sem problemas, né? Doutor Emerson, infelizmente nosso tempo é curto, o tema rende, né? Mas obrigado pela participação conosco mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. E você vai ver a seguir, Distrito Federal proíbe o uso de canudos de plástico. A preocupação com o meio ambiente vem crescendo. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira no Brasil a adotar essa restrição. Agora é lei. Canudos de plástico estão proibidos no Distrito Federal. A preocupação com o meio ambiente já havia sido adotada nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e em outras cidades do país. Quase 20% de todo o material produzido por restaurantes, bares e hotéis são de recicláveis, como plástico e papel. Isso não seria problema se houvesse uma política de reciclagem funcionando. Mas para tentar substituir ou reduzir o uso de plástico, alguns estados estão proibindo copos e canudos, como é o caso do Distrito Federal. A lei foi sancionada este mês e já está valendo. Ela estabelece que os plásticos para consumo de alimentos, como copos e canudos, devem ser substituídos por materiais biodegradáveis que não são feitos à base de petróleo, o que facilita a decomposição sob pena de multa entre R$1.000 e R$5.000. A reincidência dobra o valor da multa e o estabelecimento pode ter a atividade suspensa. A determinação se estende também a pequenos negócios e também para a administração pública. Por isso, as licitações terão que ser sustentáveis. Segundo o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal, a falta de regulamentação gera insegurança jurídica e não agradou os empresários. O decreto já vigora a partir daquele instante e com aplicação de multas que varia de R$1.000 a R$5.000, gerando uma insegurança jurídica para os nossos empresários muito grande e também sem um tempo para que eles possam se adequar, né? Alguns tipos de canudos biodegradáveis podem custar 18 centavos a unidade, enquanto que um de plástico não passa de 3 centavos. A diferença é que o orgânico se decompõe facilmente e em menos tempo, sem prejudicar o meio ambiente. O canudoca é 100% orgânico. Ele é feito à base de mandioca, milho e azeite de dendê. Alternativa que alguns estabelecimentos estão adotando. Falar de custo econômico nesse momento para um material como esse aqui é no mínimo absurdo. A gente não tem que falar nisso, nós temos que falar de custo ambiental. E esse produto, apesar de já ser uma novidade, já está no mercado. A preocupação com o meio ambiente vem crescendo. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira no Brasil a adotar essa restrição. E desde o mês passado, os estabelecimentos são obrigados a oferecer canudos de papel sob pena de multa que pode chegar a R$6.000. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. A gente tem um encontro logo mais, às 2 da tarde, no Direto do Plenário. Eu espero você. Obrigada pela sua companhia, uma excelente tarde e até amanhã.